Fala galera, aqui é o Lucas. Então galera, eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo e talvez eu não poste nessas semanas, mas eu tenho muitos vídeos gravados. Os vídeos do meu canal vão mudar um pouco, o tipo deles vai ser mais gravações que eu fiz de alguns bichos em ambientes naturais deles. O tema desse vídeo vai ser sobre as cobras corais, as serpentes mais peçonhentas do Brasil. No Brasil existem apenas 4 espécies de cobras peçonhentas e uma delas não possui a fosseta loreal, que é a cobra coral. A fosseta loreal é um órgão que é como se fosse um orifício que fica abaixo da narina, que é para captar o calor da presa. Mas as outras serpentes possuem fosseta loreal, como a jararaca, a cascavel e a surucucu pico de jaca. São chamadas de cobra coral serpentes que apresentam anéis coloridos pelo corpo, e algumas espécies que são apenas vermelhas. E de todas essas espécies, 32 são verdadeiras e mais de 50 são falsas. Eu não vou explicar aqui como se diferencia a coral verdadeira de coral falsa, que eu já fiz um vídeo a respeito disso. Eu vou deixar aqui no card, tomara que eu esteja apontando para o lado certo. Sei lá, vai aparecer no canto aqui da tela, em algum lugar. A coloração vermelha delas é uma forma de aposematismo. Lucas, o que é aposematismo? O aposematismo é uma forma de mecanismo de defesa que consiste em uma coloração de advertência para potenciais predadores. As corais verdadeiras pertencem aos gêneros Micrurus e Leptomicrurus. São serpentes muito temidas, já que são as serpentes mais peçonhentas do Brasil. Então, como vocês podem ver nesse Danger Index, que eu observei no site Clinical Toxicology Researches, eu analisei as espécies Micrurus coralinos e Micrurus ibiboboca, que são espécies bem comuns em áreas urbanas. E a coralinos, cara, é uma das espécies mais peçonhentas das cobras corais. Você deve ter visto e pensado, por que a cobra coral, que é a serpente mais peçonhenta do Brasil, tá só no amarelo? Então, isso é um cálculo feito a partir da possibilidade de você encontrar o animal, da possibilidade de você ser picado pelo animal, da dificuldade da potência da peçonha, vários fatores. Então, a cobra coral está no nível amarelo porque de todos os acidentes com serpentes peçonhentas, a cobra coral só tem 0,5% delas. Esses poucos números de acidentes acontecem porque a cobra coral é uma serpente difícil de você achar no acaso, por exemplo, porque ela fica debaixo do folhiço. Então é meio complicado de você achar e ela tem uma certa dificuldade de poder morder uma pessoa, porque ela tem a dentição proterógrafa, então uns dentinhos bem pequenininhos, e ela tem que achar meio que uma pelinha para conseguir morder, mas ela morde forte. As vítimas, cara, só são mordidas porque manuseiam o animal, manipulam. Então as vítimas geralmente são pessoas bêbadas e crianças. A única forma de você ser picado por uma coral sem você precisar manipular a cobra coral é você pisar nela descalço e demorar um tempo para poder andar para frente. Então meio que ficar com o pé parado nela descalço. Tipo assim, a cobra coral é muito peçonhenta também porque ela é da família Lapidae, que é a família das najas, da mamba negra, de muitas espécies muito temidas lá fora. Ocorrem em florestas primárias e também em áreas alteradas, lavouras e pastagens, incluindo o registro de algumas espécies em áreas urbanas. A maioria das espécies apresenta hábitos semifossoriais e criptozoicos, mas existem espécies com hábitos aquáticos como a Micrurus surinamensis.
Cara, a Micrurus surinamensis, cara, é uma das espécies mais fascinantes de cobra coral, porque ela apresenta um comportamento muito diferente e consegue predar algumas presas a mais que outras cobras corais não conseguiriam, por causa de seus hábitos aquáticos. E, aliás, é uma das espécies mais bonitas também de cobra coral. Eu acho que é a espécie mais diferente de cobra coral que eu conheço. São serpentes que se alimentam principalmente de vertebrados alongados. Por exemplo, a cobra coral, como eu tinha dito, ela tem hábitos semifossoriais, então uma presa que ela preda muito é a anfisbena. Elas também predam serpentes, como a jararaca, um exemplo. Predam também lagartos, gimnofionos. O que são gimnofionos? São anfíbios que não possuem patas. Os gimnofionos são as cecílias, para quem não conhece esse nome complicado, né? Gimnofionos. E também, cara, as corais verdadeiras comem as corais falsas também. São serpentes ovíparas, com registro de 2 até 15 ovos, que varia entre as espécies e o tamanho da serpente. Colocam os ovos em buracos no chão, formigueiro ou dentro de troncos em decomposição. Após um período de aproximadamente 2 meses de incubação, conforme as condições ambientais, nascem os filhotes medindo em torno de 17 centímetros de comprimento. Suas principais formas de defesa são se achatar dorso-ventralmente, esconder a cabeça e levantar a cauda, para os predadores confundir a cauda com a cabeça. Por isso que existe também uma crendice falando que elas têm ferrão na cauda, mas não, isso é mito. E também, cara, elas se mexem muito rápido quando algum predador chega a tocar nelas, e muita gente vê isso e confunde com bote. A cobra coral verdadeira não é uma cobra que dá bote. Podem ser predadas por mamíferos como os gambás, coatis e gatos do mato, falcões como o acauã e por várias aves, como a seriema. Essas serpentes apresentam a cabeça oval. Também tem essa. As pessoas falam que serpente com cabeça triangular é serpente peçonhenta. Mas, cara, a cobra coral tem a cabeça bem redondinha e é a serpente mais peçonhenta do Brasil. Essas crendices vêm de Portugal, porque lá em Portugal funciona, lá na Europa também. Porque, por exemplo, as víboras de lá não apresentam fosseta loreal, como aqui no Brasil. E também esse negócio de cabeça triangular. Eu acho que a maioria das espécies de cobra aqui do Brasil tem cabeça triangular e a maioria não é peçonhenta. Os olhos são pequenos e pretos, aí fica a dica. Geralmente as corais verdadeiras têm os olhos bem miudinhos, as corais falsas têm os olhos bem grandes. O pescoço não é bem pronunciado, por causa do desenvolvimento da musculatura cervical, adaptada para escavação, mesma coisa que aconteceu com as anfisbenas. Então eu recomendo que vejam o vídeo da cobra de 2 cabeças, para vocês entenderem um pouco mais. E também o que se adaptou para as escavações da coral são os ossos do crânio. Então ela tem um crânio bem resistente. O corpo dela é cilíndrico e recoberto por escamas lisas e a cauda curta e roliça. Dá nome ao principal gênero, Micrurus, termo de origem grega que significa cauda pequena. A maioria das espécies possui a coloração típica de coral, como anéis completos em torno do corpo, de cores vivas e contrastantes, vermelho, amarelo, branco e preto, em arranjos característicos, como os anéis pretos dispostos isoladamente ou em tríades. Exceção a essa regra são as espécies de Leptomicrurus, de cor preta uniforme no dorso, sem anéis, e com manchas amareladas na região ventral. Da mesma forma, Micrurus aniliatus não apresenta anéis vermelhos. As corais são animais que habitam principalmente a camada superficial do solo ou sob o colchão de folhas que cobre o chão das matas. Eventualmente, saem à superfície à procura de alimento ou para acasalar, ou ainda depois de chuvas fortes. Então, galera, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. Eu vou postar mais vídeos daqui a algumas semanas e já estão todos gravados, só falta editar.
Só que a temática, como eu disse lá no começo desse vídeo, vai ser meio diferente. Eu vou fazer algumas compilações de filmagens que eu fiz de alguns animais na natureza. Espero que gostem. Ah, galera, eu me esqueci de falar pra vocês que eu não me lembro se eu falei isso no vídeo de diferenciar coral falsa de coral verdadeira. Mas, bom, tá aí. Eu não sei se eu falei, por exemplo, que as corais falsas tendem a mostrar algumas falhas nos anéis. Mas, cara, isso não é algo só das corais falsas. Por exemplo, a Micrurus coralinos, ela própria apresenta algumas marcas assim, falhas nas listras. Vou botar algumas imagens para vocês verem.